Ok. Bom, então eu sou médico lá do Hospital de Clínicas, já trabalho há bastante tempo lá, e a gente tem vários programas lá, e um dos programas é de psiquiatria intervencionista do hospital, né, que é um programa relativamente novo, que é direcionado especialmente para casos mais graves dentro da área da psiquiatria. Então, dentro da nossa proposta da apresentação, é falado sobre a neuromodulação dos transtornos psiquiátricos, fazer um breve apanhado do impacto das doenças psiquiátricas, um breve histórico, as possibilidades de neuromodulação, não vai dar para a gente esgotar todas, nem falar de todas, mas eu vou falar principalmente das principais, e depois a gente pode tecer alguns comentários, fazer algumas correlações depois na apresentação. Então, está o panorama aí do Hospital de Clínicas, que já está concluída os novos setores aqui no lado de cá, na foto. Então, das 10 doenças que mais incapacitam no mundo, 5 são da psiquiatria, né? Então, a gente vê ali, né, depressão, alcoolismo, transtorno bipolar, esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo. Tá? Então, essas 5 doenças psiquiátricas estão entre as 10 doenças que mais incapacitam no mundo, tiram pessoas da capacidade de exercer atividade laboral. A gente vem do histórico da psiquiatria, das doenças mentais, que os pacientes eram tratados dessa maneira, como vocês estão vendo aí, né? Ficavam asilados da sociedade, né? Vivendo em manicômios, que a única possibilidade de lidar com eles era o isolamento da sociedade. Dentro daquela época do manejo desses pacientes, surgiu alguns tratamentos, né? Entre eles, os mais terríveis que foi esses tipos de neurocirurgia, são as lobotomias, né? Que vocês estão vendo aí algumas figuras, né? Que viam se algum médico que fazia o tratamento, a maneira como os pacientes eram tratados, e até ali o instrumento, né? Que era utilizado para fazer esses tratamentos em pacientes psicóticos, pacientes muito graves. Com o passar do tempo, isso começou a ter uma forte reação da sociedade, né? Vocês viram alguns filmes como Estranho no Ninho e outros que começaram a abordar a questão desse tratamento indiscriminado e muitas vezes até totalmente inadequado. Fora isso, com o desenvolvimento dos medicamentos já na década de 50, como os antipsicóticos, esse tipo de abordagem foi ficando para trás, pelo menos daquela maneira grotesca. E a maior parte dos pacientes puderam ir para casa, puderam ser ressocializados. Então, muitos dos tratamentos que ainda existem ainda hoje são selecionados de paciente internado para uma pequena parcela dos pacientes. A grande maioria dos pacientes ficam no ambulatório, raramente precisam internar, quando precisa por um breve período de tempo, né? A maior parte dos pacientes ficam em atendimento ambulatorial, fazendo uso, via de regra, de medicamentos ou psicoterapias. Porém, né, a gente sabe que, muitas vezes, por melhor que sejam os tratamentos, e vocês viram no slide anterior ali que tinha a questão das causas de incapacitação, né, que por melhor que sejam os tratamentos que existem hoje em dia, ainda muitos pacientes ficam incapacitados, por melhor que sejam a possibilidade terapêutica. Então, às vezes, a gente fica preso, a gente fica sem saber o que fazer com determinados pacientes pela gravidade deles, pelo grau de deterioro. Aí surge uma parte nova da psiquiatria, que é a psiquiatria intervencionista, né, que é onde eu estou filiado ali no Hospital de Clínicas, que ela é direcionada a atender pacientes graves, pacientes resistentes ao tratamento. Tá? Então, só para vocês entenderem, né, do ponto de vista celular, biológico, anatômico, a psiquiatria e a neurologia trabalham no cérebro, mas não exatamente na mesma área. Né? Então, psiquiatra e neurologista não atendem o mesmo tipo de doença, embora o cérebro seja o mesmo órgão, mas não no mesmo nível. Tá? Então, a psiquiatria vai se preocupar mais com o nível mais de circuitos, com disfunções sinápticas, né? lá na ponta, mais a psiquiatria trabalha mais assim, para quem entende de informática, mais é no software, enquanto a neurologia é mais no hardware. Tá? Embora tenha uma área de transição que a gente trabalha meio junto, né? Mas cada um, via de regra, com a sua perspectiva. A gente sabe, né, que isso já vinha desde o século XIX, o cérebro sendo até onde que se foi
evidenciado que o cérebro era o local das doenças psiquiátricas. Se em uma doença psiquiátrica se pressupõe que tem uma alteração do cérebro, se restabelecer o funcionamento do cérebro, se pressupõe que se conseguiria melhorar o funcionamento desses pacientes. Então, como eu falei antes, né, os circuitos, né, nas doenças psiquiátricas, os problemas estão relacionados a circuito. Tá? Então, os tratamentos são direcionados para tratar circuitos, tanto do ponto de vista molecular, do ponto de vista celular, de redes, né, e de plasticidade. Tá? É por isso que, na psiquiatria, a gente não tem nenhum exame ainda para nos fazer ajudar o diagnóstico. Nenhum paciente deprimido, bipolar, esquizofrênico, a gente vai ter um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia que vai nos dar diagnóstico. A gente não tem ainda esse nível de sensibilidade de pegar um circuito alterado e mostrar que tem um circuito alterado. A gente ainda precisa fazer, os diagnósticos só na semiologia, só conversando com as pessoas. Os exames são só para descartar outros problemas, mas não do ponto de vista psiquiátrico. Porque a gente não consegue ainda ter esse nível de sensibilidade para pegar circuito doente. Então, aqui ó, mostra, né, a questão muito da plasticidade cerebral, que nada mais é do que as mudanças, né, das conexões entre os neurônios, tanto numa rede de aumento de atividade de rede, ou numa situação de redução de atividade de rede, né, provocando redução das sinapses. Assim funciona o cérebro. Tá? A plasticidade cerebral nada mais é do que isso. Quando um paciente tem um AVC, teve um derrame, outras áreas vão compensar aquela redução daquela área, aumentando a plasticidade, para tentar pelo menos diminuir o déficit do paciente. Isso tudo que eu estou falando no nível celular, ali vocês podem imaginar na questão de uma rede gigantesca que é o cérebro da gente, extremamente complexo, sabe? Então, que cada desses nodos aqui, né, são pontos, né, hubs, né, que nem um hub de um aeroporto, assim, sabe, que recebe conexões de todos os outros, tipo Guarulhos, que mais recebe conexões dentro do Brasil, né, agora na epidemia. Então, Porto Alegre está lá na ponta e tal, que se conecta e tal. Assim são os cérebros da gente, com os respectivos polos, com os tipos de estruturas cerebrais, fazendo conexões uma com a outra. Bom, agora a gente vai ver aqui, ó, algum dos métodos de neuromodulação. Né? Então, eu vou falar para vocês de alguns, né? Alguns já estão até evidenciados aqui, outros é só a título de curiosidade, tudo. A gente pode depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode depois elencar algumas questões, alguns comentários. Bom, como eu falei, né, tem diferentes métodos de estimulação cerebral, que é a psiquiatria intervencionista. Né? Ela vai do estimulação, né, cerebral não invasiva, minimamente invasiva, a estimulação cerebral muito invasiva. Né? Então, não invasiva, a estimulação magnética, ou TDCS, que é a estimulação por corrente contínua, minimamente invasiva, infusão de medicamentos, aqui, a ECT porque a pessoa tem que pegar uma veia, né, então, para fazer os anestésicos, o relaxante, então, é um pouco de invasão, e na ketamina também, a gente tem que dar injeção no paciente, então tem uma invasão, até uma cirurgia, que é completamente invasiva, como vocês podem entender, intuitivamente. Tá? Então, princípios básicos da modulação. Né? Então, uma repetição do estímulo provoca um ajuste persistente. Então, o que é a ideia, assim, basicamente, da estimulação, da modulação provoca um estímulo e que o resultado disso persista depois de algum tempo. Não seja só usou, parou, perdeu efeito. Não, a nossa ideia é que esse tipo de tratamento, o efeito dele persista logo por mais tempos. Tá? Então, a fonte de energia pode ser a mais variada possível, pode ser elétrica, magnética, eletromagnética, pode ser farmacológica, e a questão é muito de tu poder usar os parâmetros adequados para o paciente e para a doença dele. Então, aí tem a questão da intensidade, a frequência, a repetição dos tratamentos. Bom, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre eletroconvulsoterapia e CT, certamente é um dos tratamentos mais polêmicos na história da humanidade. Né? Eu trabalho na equipe de ECT ali do Hospital de Clínica, já existe há muitos anos, e a gente até faz questão, né? Até a Fabiane uma vez já até acompanhou comigo uma vez lá
Lá no ICT, lá a gente gosta que vai pessoas de outras áreas para poder ver, para poder participar, assim, para poder também desmistificar um pouco a ideia do que as pessoas têm a respeito desse tratamento. Ele é muito importante e salva vidas, tá? E não é punitivo e não é perigoso para o paciente quando feito da maneira adequada. Tá? Essa é muito das visões que as pessoas têm, não é? Que é uma coisa punitiva, uma coisa, né, de provocar castigo, quando na realidade não é isso que se faz. Tá? Para quem tem algum medo, receio de que o ECT provocaria lesão cerebral, né, nos pacientes e tal, na realidade não, ele provoca o contrário, ele provoca melhora, ele aumenta a espessura de substância cinzenta, né, e despensamento cortical dos pacientes, comprovadamente. Isso é um dos efeitos dele, que é benéfico, né, e e tantos outros. O funcionamento do ICT é muito complexo, não existe só uma possibilidade, se preconiza várias alterações cerebrais, que é mais ou menos que dar uma resetada no computador, quando o computador trancou, a gente fala, aperta no reset, é mais ou menos isso que seria o ECT, né? Grosso modo, assim, mas pelo menos ajuda para vocês entenderem assim, como dar uma remodulada nos nossos circuitos, de uma maneira muito intensa. Então, quais são as indicações de ECT? É para todo paciente? Não, não é para todo paciente. Quais seriam os principais? Depressão e psicose graves, refratários, que não melhoraram com os outros tratamentos. Catatonia, né, que quem sabe, é aquele caso, a depressão está tão grave que a pessoa não consegue nem sair da cama, sabe? Não consegue nem se alimentar. Isso é um caso de catatonia. O risco agudo de suicídio, é um dos poucos tratamentos que realmente reduz o risco de suicídio, né, salva vidas. Gestante pode fazer CT, e é um dos critérios, porque CT não prejudica o bebê, não prejudica a paciente, às vezes a gestante não pode tomar determinados medicamentos, está com risco de suicídio ou está psicótica, é um tratamento extremamente seguro para a gestante e para o bebê, né, para o feto. E quando a gente tem necessidade de uma resposta rápida, né, então seriam essas indicações de ECT. De efeito colateral do ECT, é importante dizer que pode dar, e é bem comum que dê, perda de memória, tá? Principalmente a memória recente, que depois a paciente recupera, ele não é definitivo, tá? Mas a queixa de perda de memória é a queixa principal, né? Isso realmente, a gente tenta evitar isso, vocês estão vendo aqui na ilustração que é a estimulação no lobo não dominante, que é o lobo do hemisfério direito, né? Hemisfério não dominante, isso é a apresentação de Elia, que é o nome, né? Que é exatamente essa que a gente usa mais comumente ali no hospital, mas ainda assim os pacientes referem como queixa cognitiva. Tá? Isso pode durar até alguns meses, não é grave, a pessoa não esquece o nome dela, não chega nesse ponto, né? Mas alguma queixa, algum problema de memória é comum acontecer. Tá? Fora isso, não, tá? Fora isso, não teria problema, não fica louco, não fica bobado, não fica babando lá que nem louco, nada disso, tá? O paciente faz o tratamento sedado, e com relaxamento muscular, ele acorda depois, ele pode tomar café, né, volta para andar no hospital ou vai para casa, acompanhado. Então, aqui é o aparelho, né, que tem aqui os parâmetros de estimulação. Então, tratamento agudo são em média 12 sessões, a gente faz no hospital segunda, quarta e sexta, há muitos anos já, tá? 12 sessões. Tratamento agudo. Alguns pacientes depois podem fazer uma manutenção, um acompanhamento, tipo fazer uma por mês, ou cada 2 meses, né? E depende de cada caso. A gente usa o estímulo unilateral, como eu já falei para vocês, né? Então, os 2 eletrodos estão aqui no hemisfério direito. O paciente tem que ter uma crise convulsiva, tá, gente? Isso aí não, a gente realmente, ele precisa convulsionar. Você vai convulsionar com musculatura relaxada, então não é aquela coisa que vocês imaginam que é horror, não é nada disso. Vai ter um vídeo agora, vou ver se eu tenho a sorte de conseguir passar para vocês, tá, para vocês poderem ver isso aí como vai ficar, tá? Vamos ver se eu consigo passar, que quando eu testei antes funcionou, vamos ver se funciona agora. Tá? Vamos ver se eu consigo. Eu vou botar aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui sou eu, tá, de alguns anos atrás, mas ver se eu consigo mostrar, em primeiro lugar, o eletroencefalo durante o estímulo convulsivo. Acho que não vai dar, peraí. Não vai dar.
Então, ali vocês estão vendo o eletroencefalo de uma crise convulsiva. Tá, ficarei acompanhando. Essa era outra máquina. Essa máquina a gente nem tem mais. A gente tem uma mais moderna que essa já. Então, é só para vocês verem ali, né, que é tudo feito com todo o acompanhamento, com toda... E aqui vocês vão ver uma crise convulsiva, tá? Uma estimulação cerebral. Nosso aluno está ali. Tá? Eu vou apertar aqui. Ó. Tá o estímulo vai dar aqui, ó. Eu estou segurando aqui no braço da paciente. O resto do corpo dela está todo parado. Esse aqui é o manguito, porque aqui não vai o relaxante muscular para a gente poder saber quanto tempo ela tem de crise convulsiva. O resto do corpo dela está totalmente parado, tá? Eu não filmei o rosto dela por questão de sigilo, tá? Mas, né? Então, vocês estão vendo, esse aqui é uma crise convulsiva, né? O resto dela está paradinho, tá? Ela está dormindo, não está sentindo dor nenhuma, nada, nem está vendo nada. Tá? Só para você ver, tá? Então é isso, tá? Então essa é uma sessão de ECT para vocês terem uma ideia. Bom, então falei do ECT, tá? Depois perguntas, depois vocês podem me direcionar, a gente vai ver. Agora, vamos falar um pouco da estimulação magnética transcraniana, que vocês lembram antes que eu falei, né? Que era o que fazia parte dos não invasivos, né? Porque esse não paga nem ver, tá? Esse aparelho é totalmente... A estimulação magnética transcraniana, ela tem indicação para depressão, né, para alucinações auditivas em pacientes psicóticos, na esquizofrenia. Tem desenvolvimento em outras áreas também, como aqueles tinidos, barulho, dor, enxaqueca, problemas de distonias, né, na doença de Parkinson e tal. Né, mas isso ainda está sendo estudado, que comprovadamente eficaz na depressão, nas alucinações de tipos refratários. Pacientes que não respondem aos medicamentos. Né. Então, a estimulação magnética, né, como já estou, é uma bobina magnética que o profissional de saúde, o médico, né, coloca isso na região específica que ele quer, conforme os parâmetros que ele quer estimular, né, no córtex parietal, por exemplo, aqui à esquerda. O paciente fica ali durante o tempo, né, são 20 sessões, e uma por semana, uma por dia, de segunda a sexta, então são sessões diárias, é diferente da ECT, são sessões diárias que ocorrem, de 20 minutos cada um. Né? Existem métodos de neuronavegação bem modernos, assim, que o profissional consegue saber exatamente a região do cérebro que ele tem o alvo assim, de estimular. Então, faz com que o tratamento seja bem mais preciso. A precisão faz toda a diferença nas respostas. Tem estudos, tem bastante pesquisas nisso aí, né, mostrando pacientes com estudo aqui do nosso hospital de clínicas, aqui tudo mostrando a efetividade, né, da estimulação magnética em pacientes psicóticos, por exemplo, que tem uma das linhas de pesquisa da gente. Né? Então, a esquizofrenia refratária, já tratado com clozapina, que é o melhor antipsicótico, ainda o paciente estava com sintomas e mostrou uma diferença já, né, comparando quem recebeu o tratamento ativo e quem recebeu o sham. É tipo um faz de conta, assim, né? A gente compara com o tratamento ativo, que seria a estimulação magnética. A BPRS é a escala de sintoma psicótico. Aqui também, outro estudo mostrando vantagem também em paciente com esquizofrenia e toque. Né? Então, teria também um alívio, uma melhora dos sintomas, né, da estimulação magnética comparada com o placebo, que é o sham, né, e com BDNF, que são marcadores de lesão, né, de inflamação. Bom, falando de estimulação magnética, agora vamos falar da estimulação de corrente contínua, que é a TDCS. Né. Agora, o TDCS, o estimulação magnética é pulso magnético. O TDCS é tipo uns choquinhos que dão, né, é uma coisa, tipo uns croquezinhos assim na cabeça, de uns 10 minutos de duração, né, e no couro cabeludo, assim, sabe? Por incrível que pareça, ele tem um efeito bem interessante, sabe?
para alguns transtornos. É um dos procedimentos que está ainda mais iniciais, embora já exista desde a década de 60, mas mais especificadamente agora na psiquiatria está se tendo mais atenção a ele, e, e com alguns resultados bem interessantes. Vou mostrar agora o exemplo aqui, uma figura, vocês vão entender melhor o que, que é. Aí, ó, relativamente, ele é extremamente simples, assim, que esse aparelhinho aqui é um aparelhinho que tem uma pilha dentro, né? E não é caro, dá até para importar isso aí e tal, e alguns pacientes até têm condição de adquirir e ficam em casa e tal, e são bem orientados a fazerem o tratamento, né, que seria alguns casos de depressão e tal, que estão sendo utilizados. Também para outras doenças psiquiátricas, mas mais seria para depressão. Aqui tem os parâmetros e tal, né, conforme o caso, a gente pode fazer a localização onde a gente quer colocar o cátodo e o ânodo, tá? Mas é bem assim mesmo, um choquezinho, é bem rudimentar. E, bom, dentro dessa questão, então, tem estudos que mostram que teria alteração da conectividade cerebral e tal, então que torna bem interessante o seu uso, embora ainda seja inicial, né? Já está se propagando. Bom, agora eu acho essa ilustração aqui muito interessante, né, porque são o potencial das estratégicas de tratamento. Aqui diz contra a obesidade, ou transtornos alimentares, mas isso a gente pode elucidar sempre para várias alternativas de tratamento que eu estava falando agora há pouco. Né? O TDCS, por exemplo, pega bem lá no lobo frontal, a estimulação magnética, o DBS, vou falar depois, que é Deep Brain Stimulation, estimulação profunda, que vai lá dentro, lá no núcleo da base, e a questão, quando a gente está trabalhando, né, em neurofeedback, em terapia cognitiva, vocês da área da psicologia, em que área do cérebro que vocês estão trabalhando? Né? A gente está trabalhando numa área, né? Então qual é a área? Né? Trabalhando mais na parte mais cognitiva, mais na área cortical, né? Com as conexões que existem lá dentro, a gente tenta alterar as funções mais profundas. Então, aqui mostra então uma interação bem interessante e didática das várias possibilidades de abordagem aos transtornos psiquiátricos. Bom, vou falar agora também da neuromodulação farmacológica. Tem vários medicamentos, tem também o nitroprusiato, mas eu vou falar da cetamina, que você já deve ter ouvido falar, está sendo muito comentado, né, o uso de cetamina, e até algumas vezes polêmico, mas eu vou mostrar um pouco da nossa experiência aqui do Hospital de Clínicas utilizando esse medicamento. Ele é um anestésico, tá, já foi desenvolvido há muito tempo, mais de 50 anos, e sabe que em doses subanestésicas, então que não fazem o paciente dormir, ele tem um efeito importante para reduzir e duradouro para reduzir sintoma depressivo e aliviar a ideação suicida, mesmo em pacientes graves. O que mais nos chamou a atenção é que esse tratamento, é que os antidepressivos, você já deve ter noção, quem já está acompanhando o paciente deprimido e sabe, ou fez tratamento, ou tem familiar que já fez, que quando o paciente está com quadro depressivo, o psiquiatra sempre vai dizer, olha, vamos iniciar o tratamento, mas a melhora não vai ser imediata, vai ser gradual. Depois de 2 semanas, você começa a notar a diferença, por todo aquele mecanismo que existe neurobiológico de resposta ao antidepressivo. O que acontece é que no caso da cetamina, é a que nos chama mais atenção e é tão revolucionário que a resposta é imediata em muitos pacientes. O paciente melhorar da depressão imediatamente após o tratamento. Então, ele quebra esse paradigma tradicional dos efeitos antidepressivos, né? Então, isso tem sido uma fonte bem interessante de pesquisa. Esse aqui é o primeiro estudo, tá? Que foi publicado já no ano 2000, então já faz bastante tempo. Faz 20 anos que foi publicado esse estudo, um estudo bem importante, que melhora os sintomas depressivos dentro de 72 horas depois da infusão da ketamina. Tá? Então, 72 horas, né? Imagina qual é o antidepressivo que consegue dar uma resposta dessa magnitude em tão pouco tempo. Né? Então, esse é o primeiro estudo, depois vieram centenas de outros estudos corroborando essas respostas. Então tem bem bom grau de evidência no seu uso hoje em dia. A ketamina também ela é usada de uma maneira até abusiva. Tem muitas pessoas que são dependentes desses medicamentos e tal, e usam de uma maneira aditiva. Né? Então a gente procura, eu acho que tem que sempre ser usado em ambiente hospitalar. Estão tentando patentear a administração para uso, né, domiciliar, mas eu não acho seguros. Né?
usando em ambiente hospitalar é mais adequado. Então, tem estudos bem importantes se mostrando, né, como eu falei, que lá foi o primeiro, mas teve já meta-análise, que são revisões de publicações, que tem um poder estatístico maior, né, então, essa meta-análise aumenta o poder de evidência de um determinado tratamento. Então, por revisão de meta-análise, mostra que e ela tem um efeito glutamatérgico da vitamina, sabe, dos neurotransmissores cerebrais. Você deve ter ouvido falar da serotonina, é o mais comum a serotonina, né, não já ouviu falar, mas noradrenalina, dopamina, e a ketamina seria glutamatérgico, que é o principal neurotransmissor, né, junto com o GABAérgico. É o principal neurotransmissor excitatório, é o glutamato. Ela aumenta a sinapse glutamatérgica. Então, o que é interessante, né, que já a resposta do tratamento, questão já de 1 hora depois já se afasta, né, já se afasta do efeito placebo, né, questão de 210, 230 minutos, mais ainda. Então, a resposta realmente é rápida. Uma das questões, né, que a gente mais tem, só tem uma situação na psiquiatria que deixa a gente tão preocupado, que é a questão do suicídio. Então, desenvolver tratamentos que reduzem o risco de suicídio para nós é uma obrigação. E, interessantemente, a ketamina mostrou que ela agudamente reduz o risco de suicídio. Já está provado isso numa revisão sistemática de meta-análise e tal, né? Como eu já disse, que é um estudo de maior evidência, mostrando que a redução da ideação suicida já, né, em questão de 1 ou 2 dias. Já, no primeiro dia já existe uma redução da ideação suicida. A Madres, a Montgomery Asberg, depois eu até tenho um exemplo, vou mostrar para ela, tem o item 10 da Montgomery, que é exatamente sobre suicídio, e um dia após um tratamento, né, ketamina está aqui, o controle está aqui em cima, né, o placebo, já tem uma redução importante já da ideação suicida no paciente. Então, isso já é evidência suficiente para quando a gente pegar um paciente deprimido grave, com ideação suicida, já, que nem um pronto-socorro, eles já vão pegando veia, já vão tocando volume, já vão colocando a unidade coronariana, eles já vão tentando rapidamente já botar o paciente no protocolo para dissolver o coágulo. A gente já tem essa proposta muito interessante, pega um paciente deprimido chegando numa emergência e imediatamente aplica o tratamento para reduzir a ideação suicida. Isso é uma revolução, né, como eu estou dizendo. Quais são as indicações, né, da cetamina? Paciente adulto, via de regra, com depressão resistente, de moderada a grave, né? Aquela depressão que não responde aos tratamentos antidepressivos usuais. Pessoa com ideação suicida, né, aguda, e também pessoa com dor, também parece que ela tem aquela comorbidade, que é bem comum, depressão com dor, seria também interessante porque ela alivia os dois. Então, aqui está a figura do tratamento. A cetamina ela pode ser administrada por várias vias, né? Todas as vias possíveis podem ser administradas, né? Como anestésico é a via endovenosa, né? E aí, também via oral, mas precisa de uma dose muito alta. A gente está preferindo, lá no hospital de clínicas, ou é via endovenosa que se faz, ou é subcutânea, tá? E a subcutânea é até mais fácil ainda, porque ele não precisa nem pegar a veia, tá? Então, e o efeito não é tão... A dose é a mesma, mas o paciente é um pouco mais tolerado, assim, o efeito não é aquela dose tumbum, né? Então, não dá tanto... O paciente sente menos o tranco quando é a via subcutânea, porque absorve um pouquinho mais lento que a via endovenosa. Tá? E o efeito antidepressivo é parecido, é igual. Então, não teria problema. Tá? Então, como qualquer... Isso também tem para ECT, não tem aqui, mas qualquer tratamento lá no hospital tem um termo de consentimento, livre esclarecido, que o paciente e o familiar precisam ler e assinar, né, para nos autorizar a fazer. Né? Então, é só para exemplificar que é tudo muito bem explicado. O protocolo, o paciente faz a dose, né, de 1.000 miligramas a 2 miligramas por quilo, durante 40 minutos, no caso da infusão endovenosa, mas o paciente fica durante 1 hora lá em observação, acompanhado, de ficar medindo os sinais vitais, para acompanhar. Então, ele fica lá no ambiente hospitalar conosco, normalmente numa maca, a gente avalia sinal vital, né? Então tem um aparelhinho lá, depois tem uma ilustração que eu vou mostrar para vocês. Cada 15 minutos que a gente... Oi? Desculpa te interromper, só aproveitando que tu está falando da ketamina.
Já tem liberação no Brasil para a utilização dela, para essa... Já está liberado aqui no Brasil a utilização da ketamina como antidepressivo? Isso ainda está em nível, isso pode estar mudando a qualquer momento, assim, tudo tá ainda em nível de estudo ainda, mas a gente já está autorizado a fazer. Tá, ano passado eu participei de uma discussão junto com alguns colegas psiquiatras e psicólogos em Pelotas, e eu lembro da gente comentando que nos Estados Unidos, principalmente, tiveram algumas barreiras em função da intoxicação, né, da alta toxicidade dela, embora a dose antidepressiva dela seja bem menor do que as utilizadas nos procedimentos anestésicos. E aí estava esse impasse, assim, os psiquiatras querendo muito utilizar, mas com essa barreira, ainda sem uma liberação formal, assim, desse uso, né, embora existam esses artigos, todas essas meta-análises e essas evidências, eu sabia, mas que bom que está sendo, né, utilizada com sucesso, numa dose segura. Isso. É uma surpresa, eu não sabia que já estava, né, com essa utilização. Sim. Não, bem lembrado. A gente realmente, o estudo, a gente tem autorização de usar como um protocolo ainda inicial, né, mas usando de uma maneira como a gente fica no hospitalar, ambiente protegido, tudo, a gente fica bem tranquilo de usar, sabe? Nossas respostas para termos são bem interessantes. Mas bem lembrado isso, tem razão. Tá? Então, o procedimento, para vocês entenderem, né, o paciente fica em ambiente hospitalar, tá conosco, a gente fica avaliando, o tempo todo ele fica sendo observado pela equipe. Ele não dorme, então ele fica, só dorme se quiser, mas não recebe uma dose sedativa. Então a gente aplica, eu prefiro, a gente está aplicando a subcutânea, também dá para fazer endovenosa, mas daí quando é endovenosa fica lá uma parte do hospital, é o anestesista que programa a bomba de infusão, não somos nós. Quando é subcutânea, só a própria equipe da psiquiatria que faz tudo sozinha. A gente fica o paciente acompanhando ali, e a gente aplica depois uma escala, vê que o paciente está bem, está lúcido, está orientado, está tranquilo, tudo tem condição de voltar para casa. A gente orienta que a pessoa não dirija, volta para casa, mas tem gente que pega o carro e volta para casa mesmo, sabe? Não quer entregar o carro para a mulher e tal, e prefere ele mesmo dirigir. Né? Tem gente passando da serra aí que pegava o carro e voltava para casa e voltava bem. Então, só para vocês terem uma ideia, no princípio não tem problema. Tem que ficar num jejum ali, não é aquele jejum de cirurgia e tal, mas a gente sugere umas 4 horas de jejum, 4 horas de sólido, 2 horas de líquido, né, para evitar problema. Que normalmente não tem, nossa experiência que não dá problema nenhum. Então, eu gosto de botar figura, né? Agora é sexta-feira, tá todo mundo cansado, então para nós ficar algo mais interessante. Então, aqui são os medicamentos, só para a gente ver, né? Tá aqui a ampolecetamina, a agulha para aspiração, aqui depois vai ser essa aqui subcutânea. Aqui para seringa. Então, isso que eu apresentei também num outro congresso, então aproveitei aqui as ilustrações para vocês terem uma ideia. Mas, para assim, deve ficar uma questão mais prática, assim, mas objetivo para vocês verem como é que é o procedimento e tal, né? Não fica só naquela questão teórica, assim, então depois você vê, como é que é o negócio? Bom, é assim, tá? Vou mostrando agora aí para vocês verem. Tá? Então, aí tá, já aspirei, né? Aqui tá a estamina, essa aqui é uma agulha subcutânea, por isso que ela é rosinha, para diferenciar das outras. Né? É uma agulha bem pequenininha, né? Tá ali, já cai na bandeja. A gente vai fazer uma asepsia esse paciente que muito gentilmente permitiu que eu tirasse foto, eu não estou mostrando o rosto dele, né? Mas ele autorizou, então a gente passa um álcool ali, a agulha fininha, que ela fica no subcutâneo do paciente. Né? Então, a gente calcula a dose conforme o peso do paciente. O paciente é gordinho, então ele precisa de uma dose maior. Ficava ali e tal. Né? Essa aqui eu equipo, né, para ferir pressão arterial, frequência cardíaca, saturação e tal. De 15 minutos, né, a gente vai repetindo aqui, né? Depois a gente passa o computador, não fica esses garranchos tudo aqui, mas o peso do paciente, 83 quilos, então a gente vai calcular a dose direitinho aqui só para poder ver. O paciente pode subir um pouquinho a pressão, né? Nesse caso subiu um pouquinho, tal, mas nem subiu muito. Normal é isso, que não vai ter problema nenhum, sabe? Na primeira vez que a gente faz, assim, a gente fica meio receita, vai acontecer. Não, mas via de regra é tranquilo, né? Bem tranquilo. Mesmo para pessoa idosa, tudo não tem problema não. Né? Então é isso. As doses de tratamento é 1.000 mg por quilo, pode ser, aqui está 1, mas é até 2 miligramas por quilo, mas no alto meio fica nessa aqui, sabe? 0,5, 1.000 mg por quilo. Se o paciente responde, a gente mantém a dosagem.
Se não responde, pode acontecer, a gente tem uma janela para poder ajustar a dose. Como a colega falou aí, né, não tem ainda um protocolo definitivo, isso ainda está, né, ainda em estudo, não sei até que ponto fica nisso, embora o nível de evidência científica já seja bastante robusto. O efeito antidepressivo é meio estranho, porque alguns pacientes fazem uma aplicação só e ficam bem da depressão, outros precisam, melhoram, sim, depois uns dias começa a cair de novo, precisa repetir. Parece ter uma relação direta entre o número de aplicações e resposta e remissão, meio intuitivo isso. A gente preconiza de 6 a 8 aplicações, o padrão é em torno de 6, né? E as aplicações é de 2 vezes por semana, até uma a cada 15 dias. Tem paciente muito do interior, assim, que não aguenta bem 2 vezes por semana, Porto Alegre, que faz cada uma vez por semana. Né? E aí é uma situação assim que, mas o que faz? A gente usa muito, pode usar qualquer escala de depressão, eles recomendam muito a Montgomery. Né? Se o paciente tiver a Montgomery, que é mais que 20, tu pode reiniciar até obter uma remissão, que seria aqueles níveis ali, né? Menos que 10 pontos na escala. É uma escala fácil de aplicar, acho que tem até depois tem ali um exemplo, eu vou mostrar para vocês. Tá aí ela aí, ó, tá? Lembra que eu falei do 10º item da Adler, que é só suicide thoughts, né? Pensamento suicida, tá? Então fizeram um estudo só com esse item aqui, mostrando redução da ideação suicida nesses pacientes, né? Então, a escala tem de domínio público, aí vocês podem baixar, ali, bota o nome dela ali, vocês podem baixar, eu tenho também, se quiserem me mandem um e-mail, mas está em domínio público, é só botar ali, tem, tá? E daí dá pra gente... E tem tantas outras também, não precisa ser só essa, tá? Pode ter a Hamilton ou a Beck, vocês devem conhecer, que a Beck é até auto-aplicável, assim, o paciente mesmo responde, né? Então, tem várias, então, a gente não precisa ser uma ou só outra, cada um usa aquela que está mais familiarizado, tem mais praticidade. Mas a gente recomenda, eu procuro aplicar sempre, porque daí eu tenho um parâmetro bem objetivo, assim, o paciente chegou no primeiro dia, está com MADRS tal, depois de cada sessão, né, eu vou reaplicando, então, uma vez por semana, e tal, não precisa ser, eu vou tendo uma ideia da resposta ao tratamento. Então, é bem legal, sabe? Tem um parâmetro bem objetivo. E até, não só na depressão, com outras doenças, sabe? Eu trato bastante paciente com toque também, tem a Y-Box, como é importante, sabe, a gente ter parâmetros objetivos, assim, já que, como eu falei para vocês, a gente não tem, ainda na psiquiatria, um exame para nos ajudar a fazer diagnóstico. Então, quanto mais padrões objetivos tu tiver, assim, de gravidade, de resposta ao tratamento, fica bem mais interessante trabalhar, sabe? Então essa aí é a máquina, tá, que a gente usa. Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, a gente vinha, né, do minimamente, do não invasivo, minimamente invasivo e tal, a gente acaba agora no extremamente invasivo, que é a cirurgia. Né? Quais são os casos assim que precisariam, né, de um tratamento neurocirúrgico na psiquiatria? Né? Como eu falei no passado, né, era a única possibilidade de fazer aquelas questões horrorosas lá no passado, né, bem questionáveis. Mas tem casos que são tão graves, mas tão graves que não adianta. Tá? E já se tentou de tudo, né? Como toque grave, refratário. Eu e a Fabiana, a gente trabalha, a Fabiana está me ajudando também na minha pesquisa, no caso de toque grave. Mas não é só toque, viu? Tem outras doenças como gírias, que são aqueles tics, né? Que tics gravíssimos que precisariam, que não respondem ao tratamento usual. Tudo aqui não responde ao tratamento usual, tá? Não é só isso dizer. Esquizofrenia refratária, tá? A depressão refratária, agressividade, pacientes com retardo mental agressivo, saem quebrando tudo. Estou com um internado lá no clínicas, quebrando tudo lá. Né? Já está até autorizado a cirurgia, mas precisou internar porque a família não aguenta mais. Está num grau de exaustão terrível. Assim, né? Tem os transtornos de dependência química também, e transtorno alimentar. Né? Então, esses casos gravíssimos que não respondem ao tratamento ainda é a única alternativa, muitas vezes. Né? Não respondeu a mais nada. Então, a cirurgia pode ser convencional. Então, uma neurocirurgia, como conforme vocês já estão, né, já devem ter visto, tal, né, como operar um tumor, tal, né, então tem que fazer anestesia, tem que abrir o osso lá da cabeça da pessoa e fazer a cirurgia lá, a frequência, coloca o eletrodo lá dentro lá e faz. Depois até vai ter foto ali, eu mostrei um procedimento para vocês terem uma ideia, né, depois vai ter, então, tá? Pode ser estimulador profundo, o DBS, a Fabiana tem muita experiência disso, porque é um tratamento muito desenvolvido para casos de Parkinson refratário, a Fabiana faz avaliação psicológica antes e depois,
né, dos pacientes com Parkinson, tem uma ligação muito boa com o pessoal ali do Moinhos, do Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, né, depois a gente pode falar um pouco, e também temos estudos de DBS na psiquiatria. A cirurgia pode ser por ultrassom, então tu consegue fazer uma lesão dentro do cérebro da pessoa com uma bobina extremamente potente de ultrassom, só que não é aquela como eu mostrei antes ali, né? Aquela é um estímulo levezinho, isso aqui é um estímulo cavalar, assim, para fazer a ponto de queimar dentro do cérebro, né? Então, vocês imaginem a potência que é isso. Pode ser radiocirurgia, que é o gamma knife, né? Então, tu faz a faca de raios gama, então tu consegue. É um aparelho de radiocirurgia, como se fosse uma cirurgia do câncer, assim, sabe? Para fazer radioterapia para próstata, assim, para câncer de mama, tu pode programar a máquina para queimar dentro do cérebro lá, né? E que tanto pode ser por faca de raios gama, que eu já falei, ou o acelerador linear, né? que é o aparelho convencional de radioterapia, né? Se algum de vocês tiver um familiar que já fez precisou fazer tratamento radioterapia, usou o acelerador linear. Tá? Então aqui, ó, só para vocês, estou mostrando aqui para vocês, esse aqui é um gerador de pulso, tá? Ele tem um marca-passo, tá? Ele é colocado embaixo da clavícula do paciente, embaixo da pele, e é conectado os fios lá dentro do cérebro, tá? Então daqui que vem a energia, tá? Que é a eletricidade, que daí que vem dentro vai lá e pelos fios vai conectar lá dentro do cérebro. Depois eu vou mostrar na outra figurinha, vocês vão entender como funciona. Só para você que essa foto foi eu que tirei mesmo do paciente que está sendo colocado, né? O aparelho. De tempos em tempos tem que trocá-lo, né? Conforme a programação, a bateria acaba, tem que trocar tudo, né? E deixa eu ver aqui. Aí, tá? Então, aqui tá mostrando a ilustração, né, de como é que é. Então, isso aqui não fica visível, tá? Fica embaixo da pele, tá? Isso aqui é colocado, esse fiozinho sobe aqui por trás. Lá dentro que estão os eletrodos, né, bilateralmente, lá dentro do cérebro da pessoa, estimulando conforme a programação que a gente pensa que é adequada para o paciente, para a doença do paciente, tá? Então, tu pode ajustar aqui a frequência, tu pode amplitude de pulso, voltagem, corrente, né, e impedância, tudo tem que ficar. Então, tudo isso aí, o médico coloca um aparelho aqui por cima da pele, e consegue, não é uma programação de computador, tu consegue vendo aquilo. Ah, o paciente, estou pior da ansiedade, estou melhor, eu melhorei, piorei e tal, né? E aí, conforme o paciente vai falando, vai se fazendo a programação disso aí. Ah, claro, já tem tabela, protocolos e tal, mas a possibilidade de combinações é fantástica, porque isso aqui eu gosto muito dessa figura, que eu acho ela muito bonita, né, mas aqui os eletrodos lá dentro do cérebro do paciente, tá? Aqui essa estrutura tridimensional eu acho muito bonita. Então, pegando bem os núcleos da base, a parte bem profunda do cérebro, por isso que é estimulador cerebral profundo, Deep Brain Stimulation. Tá? Então, tá lá o eletrodo lá fundo, né? Então, o núcleo accumbens lá embaixo, né? Lá, então, ponto zero. Então, tu pode fazer polos, tu pode botar o polo positivo aqui, o negativo aqui, ou aqui, entende? Ele pode aumentar, diminuir a região que tu quer estimular, pode mudar, aumenta a voltagem, diminui, aumenta a frequência, diminui, tá? Então, o que tu faz de um hemisfério, pode fazer igual, pode fazer diferente no outro, tá? Então, as possibilidades de combinações são bem amplas. Aqui está o que eu falei para você, lembra da radioterapia? A Gamma Knife, né, que é a faca de raios gama. Isso aqui é lá em São Paulo, eu fui lá visitar uma vez, já faz algum tempinho, né, eu fui lá tirar foto. Então, esse aqui é o aparelho, né, o paciente fica deitado aqui, né, é uma máquina, fica posicionado, cabeça extremamente posicionada, não pode mexer 1 milímetro, isso aqui abre, daí conforme a programação ele recebe ali, né, o feixe de radiação gama para fazer o tratamento, para fazer a lesão cerebral, tem que fazer uma lesão cerebral para provocar melhora dos sintomas. Tá? Então, quando a gente pensa em doença psiquiátrica, né, quais são as áreas? Qualquer área? Não é qualquer área. Tá? Então, algumas áreas do cérebro teriam mais relacionadas com os transtornos psiquiátricos. Né? Então, a depressão seria mais aqui na frente, né? E no giro do símbolo, nessa região na frente, que é a simbolotomia, pode estimular globo pálido, os transtornos de movimento, no talâmico também, no accumbens, tem muita relação com questão de adição e tal. Enfim, então, toda essa relação aqui. Então, essas são as regiões que estariam relacionadas no transtorno psiquiátrico, e cada doença tem a sua especificidade de tratamento e de alvo. Então, isso aqui são lesões, assim, que são exames de ressonância, que nesse caso, é lesões que foram por radiofrequência, então, aquela cirurgia tradicional, tá? Então, bem aqui, ó, então, assim, uma simbolotomia, né,
a cingulotomia, anterior cingulotomia, pode ser para depressão, para toque, para esquizofrenia, essa aqui é a cirurgia. Então, fizeram dois disparos de cada lado, aqui, né, tem uma reação de edema de cada lado. Aqui a capsulotomia, muito usada para toque, né, e a tratomia subcaudado aqui no C. Tá? Então, eles notam, né, que são regiões do cérebro próximas, assim, né, onde passa toda aquela circuitaria que eu tinha falado para vocês antes lá na apresentação. Então, a gente propõe que as lesões provocariam uma melhora, né, uma modificação do padrão de transmissão cerebral, e isso provocaria melhora dos sintomas. Essa é a especificidade, né, que se preconiza. Lesões provocando mudança, né, no funcionamento cerebral, mas você vê, né, que não são aquelas lesões grotescas, né, de uma lobotomia, são lesões muito pequenas, assim, sabe, são pontuais, que não a ponta de uma caneta, assim, sabe, limpinho, assim, sabe, o paciente não fica com déficit cognitivo, o paciente não fica lá sem saber quem ele é, sem expressão nenhuma, não, a tendência é ser algo muito preciso, muito cirúrgico, muito detalhista, assim, para poder maximizar a resposta e minimizar o efeito colateral que pode existir também, tá? Então, é uma cirurgia, é procedimento, tem risco, né, com qualquer tratamento médico, e tem que ser muito bem cuidado, não é assim. Esses procedimentos têm que ter autorização do Conselho Regional de Medicina, sabe? Ninguém pode operar, a maioria dos outros países também é assim. Quando permite, tem países que nem permite, mas quando se permite, como o Brasil permite, tem que ter autorização do CREMERS, né? Eu vivo mandando autorização lá, e felizmente agora estão mais abertos, assim, sabe? Então, estão entendendo a situação, porque por um caráter humanitário, casos gravíssimos que precisam fazer tratamento. Vai ter um exemplo daqui a pouco, agora eu vou falar, de um caso grave, e vocês vão entender o perfil de pacientes que a gente atende. Aí tá aí já. Tá? Então eu vou. Tá aí tudo, mas eu vou ler, tá? Para a gente poder acompanhar junto aqui. De um perfil de pacientes graves que a gente atende aqui no hospital, para vocês terem ideia como é que chega nesse caso, assim, tá? Então, é um paciente com toque e esquizofrenia. Ele tem, na época, tinha 31 anos, ensino médio completo, ele estava na universidade, mas ele tinha parado o ensino superior. Solteiro, sem ocupação, tinha parado de trabalhar. A família dele é uma família muito adequada, o pai é advogado, extremamente afetivos, presentes, família diferenciada, tem convênio particular, tudo, e muito, muito bem instruídos. Então, eu vou ler ali o resumo do caso para vocês terem uma ideia do perfil de pacientes que a gente atende. Então, o paciente iniciou com sintomas de toque na adolescência, tendo boa resposta ao tratamento só na ocasião. Ele tomava medicamento e fez TCC, terapia cognitivo comportamental para toque. Eu casualmente que atendi ele, né, porque ele realmente tinha melhorado super bem, sabe? Só que depois ele começou com sintoma psicótico, aos 20 anos, sendo também diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Já teve aproximadamente 4 internações psiquiátricas por agudização de sintomas psicóticos e piora do toque. Apresentava obsessões de dúvidas e de conteúdo místico, acompanhado por compulsões de verificação, repetições, necessidade de resseguramento e comportamento evitativo intenso. Ele recebeu diversos esquemas de tratamento farmacológicos, antipsicóticos, antidepressivos, fez TCC, sessões de ECT, estimulação magnética, infusão de nitroprusiato, que é uma dos medicamentos que a gente usa de modulação, acabei não falando, porque é tanto assunto também, e que seria a esquizofrenia, mas não, enfim, é que ele não melhorou também com esses tratamentos. Eu tinha falado para vocês, né, que após o início dos sintomas ele abandonou os estudos na universidade e no trabalho. Ele melhorou da psicose com a clozapina 300, que é o melhor antipsicótico, porém seguiu, né, com sintomas de toque, e esses se agravaram progressivamente. Ele tem história familiar positiva, a mãe e o tio têm toque, né, não graves. E o paciente também, clinicamente, ele fez cirurgia de Whipple para colangite esclerosante, também sofre doença de Crohn, que tem associação, né, uma questão inflamatória. A gente já tentou pesquisar as questões inflamatórias dele, mas não deram positivo. Ele fez uma cirurgia capsulotomia bilateral em fevereiro de 2017 e está em acompanhamento ainda com a gente. Tá? Então, eu vou... Né, o pessoal da psicologia não está muito familiar com cirurgia, mas aqui não é muita sangueira, não, tá? Então, quem quiser virar a cara, mas é tranquilo de ver, tá? Isso aqui está para preservar a identidade do paciente, eu usei esse nós aqui para atrapalhar, mas aqui está sendo colocado o halo serotáxico, então ali é um parafuso dentro da cabeça da pessoa mesmo, para segurar, vai até o osso,
Óbvio, né, que isso dói, não tem que botar o anestésico, lidocaína ali, porque o paciente não pode mexer nada. Isso é antes de fazer o exame de tomografia. Então, o paciente extremamente posicionado e tal, vai fazer a tomografia. Aqui acontece o seguinte, né? Vocês notam que um exame, que um lado é diferente do outro. Aqui é uma ressonância, aqui é uma tomografia. A ressonância, ela tem uma sensibilidade muito maior, não dá para comparar, porém, ela distorce um pouco, pouquinha coisa, mas para um neurocirurgião isso aí não dá. A tomografia não tem esse nível de evidência, mas ela não distorce nada. Então, o que a gente faz? A gente fusiona uma com a outra, a gente consegue as coisas boas de uma e da outra, para saber exatamente a posição do planejamento cirúrgico. Isso é feito tudo no hospital, né? Você imagina a complexidade de todo um time que tem para trabalhar para poder fazer essa estrutura andar. Bom, o neurocirurgião está aqui, né, junto com o técnico, está fazendo a programação cirúrgica do paciente, tá? A partir daquelas imagens que eu falei de fusão. Exatamente, ele está vendo exatamente qual o alvo, qual o caminho que ele quer colocar, onde no cérebro que ele quer atingir. Tudo isso é feito antes, né, a partir das imagens. Aqui estou elucidando aqui para vocês verem, né, com maior ênfase, o planejamento cirúrgico, né, plano sagital, coronal, axial, né, da imagem cerebral. Aqui o paciente, tudo já foi feito, já está tudo planejado, tudo anotado direitinho, o paciente sendo posicionado na maca cirúrgica. Né. É feita a tricotomia, então vocês veem que não é aquelas lesões, antigamente, lobotomia, nada, então é uma pequena lesãozinha que vai ser feita aqui, então tem que tirar o cabelo, para o cirurgião poder, aqui o cérebro extremamente fixado, né, porque não pode mexer absolutamente nada, como vocês podem imaginar. É feito o campo cirúrgico, toda a preocupação com a asepsia que tem que ser feita, né. É que o cortezinho que é isso aí, sabe? Tem que abrir a pele um pouquinho de cada lado ali para poder depois chegar no osso e cortar o osso. Tá? Depois é na broca mesmo, sabe? Então não tem muita delicadeza não. Né? Claro, o paciente está sob anestesia, ele não sente nada, né? Tá? Então, aqui já está aberto ali, o cérebro já está ali, uma janelinha, assim, uma janela pequena, mas é exatamente esse é o por onde vai passar com o halo estereotáxico, que o neurocirurgião programou antes, então ali já tem as coordenadas direitinho, que ele vai fazer, chegar exatamente onde ele programou, com a precisão milimétrica. Ele está ali, ó, essa bandeirinha aqui evidencia até onde que ele vai poder ir, que ele vai chegar até exatamente ali, até na área do cérebro que ele pretende chegar. Chegando lá, aquela área do cérebro é conectada por um fio, esse fio aqui, que é um outro, que vai chegar no gerador com a máquina, que está atrás dele aqui atrás, que é exatamente essa aqui, que aí ele vai programar quanto tempo vai fazer aquela lesão, né? Que normalmente é questão de 1 minuto a 75, 90 graus, que fica ligado ali. Então, é uma lesão térmica que é feita lá dentro. Feito isso, os dois lados do cérebro, está feita a cirurgia, tá? Então, aqui já se coloca, né, curativo e tal, e o paciente é encaminhado lá para a sala de recuperação. No outro dia, né, ele já estava aí bem, né, só para você ter uma ideia, né, então, né, por razão de sigilo, a gente preserva a imagem do paciente, mesmo assim a família nos autorizou, ele estava tranquilo, o pai, então, já estava bem, estava caminhando lá pelo hospital tranquilo já. Assim, tá? Então é isso. Aqui está a equipe, né? Então, esse aqui é o neurocirurgião Marcelo Ferreira, toda uma família de neurocirurgiões. O paciente foi operado lá na Santa Casa, né? Já foi bastante tempo, tudo, mas toda uma equipe aí que tem que trabalhar junto aí para anestesista e tal, para residente da neurocirurgia, que trabalham na programação, todo pessoal de enfermagem, tudo, para poder permitir que o tratamento aconteça e tal. Né? Então, brevemente, a gente sabe, de uma questão muito pragmática, tentei mostrar para vocês assim, uma ideia assim, de outras possibilidades de tratamento que existe dentro da psiquiatria, que não é só medicamento, que não é só psicoterapia. Eu acho que tem um espaço para vocês também, da área da psicologia, para poderem entender como funciona, também não, né, poder ver que tem outras áreas, e eu acho que, como já faz a professora de vocês, que já trabalha envolvida com isso, se vocês tiverem interesse nessas outras questões, tem campo também para vocês se aproximarem, se interessarem, estudarem também. Então, tem, né, isso, o objetivo da apresentação é só para dar uma noção, assim, sabe, do que é feito e tal, principalmente para quebrar um pouco, né, aquela ideia, assim, que as pessoas pensassem que é uma coisa do passado e tal, que tem um perfil de pacientes que realmente precisa, tá?
É importante e tem muito que ser desenvolvido. Né? Então, isso aqui é uma gravura, né, de um paciente esquizofrênico que ele, no desejo dele de ter melhora dos sintomas dele, ele queria que uma máquina se conectasse dentro dele para ajudar os sintomas dele. Então, intuitivamente, ele já queria, né, fazer de alguma maneira uma modulação, né, dos sintomas dele. Quem quiser alguma dúvida, alguma coisa, tem meu e-mail, tem um blog também, que eu tenho alguns assuntos, também tem outros sites que quem tiver interesse também pode depois entrar em contato. O que eu tinha para falar para vocês é isso, então eu ficaria muito feliz se vocês tivessem perguntas para a gente poder conversar agora. Tá? Então, pessoal, perguntas? Eu vi aqui no chat, Marcelo, que a professora Ana Carolina Zago, né, ela é farmacêutica, nossa professora de psicofármacos, ela estava perguntando se as convulsões lá do ECT são tônico-clônicas. Eu estou procurando aqui no chat, mas eu não achei a pergunta dela. Deixa eu ver aqui. São tônico-clônicas, sim. O paciente, as convulsões são tônico-clônicas generalizadas, sim. Precisam ser, porque senão o tratamento não funciona. Só que como o paciente está com relaxamento muscular, está sob efeito de succinilcolina, vocês conseguiram ver o vídeo direitinho ali, tudo, quando eu botei ali? Sim. Tá. O que se vê é aquilo ali, sabe? Então, como o paciente está tudo relaxado, o paciente, né? Mas é tônico-clônica, sim, precisa ser. Né? Eu queria saber a opinião do Marcelo na implementação desses procedimentos de saúde pública. Isso aí, o ECT, por exemplo, ele não é pago pelo SUS, então clínicas fazem isso nos pacientes SUS, somente nos pacientes internados. Né? E a gente queria que o SUS pagasse, mas não paga. Então, Santa Maria é também a mesma situação. Santa Maria faz nos pacientes, mas sem receber um centavo do SUS. Como é o processo de escolha do melhor tratamento para o paciente? Isso é uma questão interessante. A gente tem que ver conforme a doença, sabe? Algumas doenças, por exemplo, a gente vai tentando, o processo de escolha, a gente tenta assim, do menos invasivo por mais invasivo, sabe? A gente não vai operando todo mundo, sabe? Então, primeiro, o paciente com a depressão, tu vai tentar medicamento, vai tentar psicoterapia, tu vai tentar estimulação, vai ter ketamina, ECT, né? Então, só para depois tu pensar em tratamento mais invasivo, né? Então, essa é a escolha. Como foi a evolução desse paciente, as respostas clínicas de recuperação? Eu acabei não botando ali por questão de espaço. Esse paciente, ele melhorou logo depois da cirurgia, mas depois ele voltou a piorar de novo. Tá? Fiz TCC intensiva com ele pós esse tratamento, e depois ele piorou de novo e está aguardando nova cirurgia. Tá? Oi? Esse é aquele paciente que eu reavaliei? É aquele paciente que tu reavaliou. Na época que ele teve lá no consultório, eu achei, só para corroborar, assim, achei ele melhor. Ele tinha, inclusive, a intenção de ir para academia para arranjar uma namorada. Né? Ele tá indo na academia, isso ele conseguiu fazer, tá? Ele tá indo para academia, mas ele tá muito grave, tá? A família tá difícil a situação dele, e ele tá provavelmente para fazer um novo procedimento. Eu vou mudar o alvo agora, vou tentar fazer outro alvo, mas ele vai, meu objetivo seria mesmo para fazer um novo procedimento. Eu acho que isso é uma questão, né, Marcelo? Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que são os pacientes que eles acabam sendo elegíveis para o procedimento, eles são sempre pacientes mais graves, né? Porque eles não têm resposta a outros tipos de tratamento. Então, eu acho que acaba se criando uma expectativa de que eles vão ficar bem, né? Mas devido à gravidade do quadro, pelo menos todos os que eu vi até agora, bem isso que você está dizendo, eles melhoram dos sintomas. Eu acho que talvez a gente esteja buscando uma questão de melhora na qualidade de vida, de autonomia, alguma coisa nesse sentido, mas eles não viram sujeitos altamente funcionais, né? Infelizmente não. Não viram sujeitos funcionais. A gente tenta melhorar
melhorar pelo menos alguma questão, assim, é que isso é uma questão outra, porque a gente tem muitos pesquisando, assim, por exemplo, quem trabalha com transplante de fígado, sabe, que você não me lembra, um fígado não é igual ao outro, entende? Então, quando tu pega o transplante de uma pessoa e coloca no outro, pobre do cirurgião ali, porque às vezes tem que ficar ligando V com artéria lá e às vezes não é igual, tem que fazer toda uma ginástica lá para conseguir. O cérebro da gente também não é igual, tá? De uma pessoa não é igual a outra. Só que o que faz os tratamentos? É mais ou menos uma receita de bolo, assim, é o mesmo tratamento para todo mundo. Com o avanço dos exames de imagem, tu vai conseguir customizar, fazer um tratamento específico para cada pessoa, entende? Então, o tratamento para o Marcelo pode ser diferente do tratamento para a Fabiane, mesmo os dois tendo a mesma doença, entende? Então, conforme, com a especificação de cada tratamento, a gente vai conseguir resultados melhores. Né? Vamos ver as perguntas aqui que as pessoas estão fazendo aqui. Vamos ver. Uhum. Como é o processo de escolha do melhor tratamento, que eu já falei, né? Como foi a evolução desse paciente, tá, já falei. Tem limite de procedimento? Não tem limite de procedimento, a gente tem que ver conforme o caso. O paciente, ele estava melhor, na segunda opinião dele, né, que a Elcia perguntou ali, ele está melhor, tá? Ele realmente está melhor. Já vi ele muito pior do que antes, assim, ele ficava fazendo ritual, não conseguia nem conversar comigo, assim, na mesa lá do consultório. Ele está um pouco melhor, ele consegue, né, sai com os amigos e tal, e vai na academia 3 vezes por semana. Da esquizofrenia está controlado, sabe? Com a clozapina controlou bem, mas o toque está grave, ele pergunta o tempo todo se faz orações, faz asseguramento e pergunta para o pai, e tem que fazer oração, e vai lá, repete de novo, e olha, na tatuagem está escrito o nome da irmã dele, e tem que olhar várias vezes para a irmã dele não ter nenhum procedimento, não ter nenhum um evento adverso, então ele fica uma sintomatologia muito grave. Né? Alguns desses tratamentos são usados em pacientes epilépticos. A epilepsia tem alguns estudos mostrando de estimulação do nervo vago para tentar tratar a epilepsia, alguns casos e também cirurgia também que se faz na PUC ali, né, principalmente criança com epilepsia refratária, eles fazem, o pessoal ali do Tombini, ali da PUC, operam esses pacientes graves refratários que não respondem ao tratamento. Né, tem cirurgia para paciente epilético, sim. Tá? Não é bem minha área de trabalho, porque eu trabalho na psiquiatria, epilepsia, neuro, mas na PUC fazem, né? Principalmente criança e grave. A neurocirurgia é mais frequente usada para 4 tratamentos. Eu falei ali na apresentação, né? Que seria basicamente toque, depressão e esquizofrenia, né? E também Tourette, né? São essas transtornos psiquiátricos mais comuns. Né? Eu tenho uma outra questão, assim, já existe algum estudo com algum tipo de neuromodulação para paciente com transtorno de personalidade? Tem alguma coisa que estavam tentando fazer, isso até é bem polêmico, assim, tudo, principalmente com psicopata, né, nas prisões, na China, lá estavam tentando, porque a China é um caso à parte, né, estavam tentando tratar psicopatia e tal com lesão, só que isso, do ponto de vista ético é muito complicado, né, tu operar uma pessoa, né, então, mas algum estudo tem, já fizeram, assim, tudo de resposta ao tratamento, não sei dizer, assim, sabe, mas realmente transtorno de personalidade grave, um psicopata já tentaram fazer. Não, eu te pergunto assim, porque na verdade, se a gente for olhar, eu acho que a resposta ao tratamento, né, dos transtornos de personalidade como um todo, tanto em relação à medicação quanto em relação à psicoterapia, de alguma maneira acaba sendo um pouco mais pobre, né? E aí a minha pergunta é se é realmente porque é mais difícil de tratar, ou se por algum outro motivo, porque me parece que para depressão já existem vários tratamentos bem estabelecidos e mesmo na neuromodulação, né, acaba se testando, talvez até pela prevalência, né, do diagnóstico, não sei. Transtorno de personalidade é complicado, principalmente o grave, assim, tudo, né? A gente sabe que medicamento um pouco ajuda, né? Às vezes pode dar um suporte, principalmente casos de transtorno de personalidade grave, com borderline, por exemplo, né? A gente já que ainda é psicoterapia, né? Mas nível de tratamento de outros, assim, é uma questão em aberto ainda, o quanto poderiam beneficiar, né? De reduzir, né? Esses, então, eu tenho mais pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Esse paciente da Lena tem histórico, não tem histórico de uso de drogas? Não tem.
Naquele caso, não, realmente não usou. Tá? Ele nem pode, porque ele tem doença de UIPA, ele nem pode beber, porque ele tem problema do fígado dele, então ele realmente não tem história de uso de drogas, não. Nunca teve. E já que, né, a Lena também trouxe essa questão, assim, teve uma época que foi muito discutida, inclusive, essa questão que ia se pensar no protocolo de ECT para dependência química, né? Uhum. Eu não acompanhei mais. Como é que ficou essa questão? Porque também é um outro... os transtornos de adição, assim, também, né, a gente sabe que eles têm uma resposta muito pobre aos tratamentos. E aí eu queria saber como é que está essa questão também. Se tem algum protocolo de pesquisa, alguma coisa. De ECT para dependência química, Dependência química realmente é complicado. Tem alguns casos de ECT, eu não saberia te dizer, tá? E ECT também funciona basicamente transtorno de humor e psicose, né? Isso aí funciona. No toque não funciona, eu torço, quando eu pego um paciente com toque e depressão, fazer ECT para ver se melhora a depressão dele, e com isso ele tem força para vencer o toque, sabe? Mas não é aquela resposta marcante. E quanto para a dependência química, realmente eu não sei dizer. Eu sei que tem estudos, né, que mostram que tentam tratamento cirúrgico na dependência química grave, com DBS e também com cirurgia ablativa, né, aquele exemplo que eu mostrei ali, no paciente com dependência química grave, assim, tudo lesão mesmo. Né? Isso tem. Tá? Isso realmente tem, um dos critérios é esse. Aqui no nosso meio não tem ainda, né, Marcelo? O que é cirurgia de DBS para paciente dependente químico. Pode fazer. Eu nunca tive, entende? Mas pode fazer, sabe? Tem pacientes que fazem, assim, né? Nunca vi e tal, para poder ver, porque eu também, dependência química não é minha área de expertise, assim, sabe? Poucas áreas da psiquiatria que eu não atendo, sabe? Mas então, mas quem tiver casos graves, assim, tudo, existe evidência para isso, né? Pode ser. Dependente químico grave, que não tem problema, pode ser tentado. A Giovana perguntou, como é realizado o procedimento de implante de DBS nos pacientes? E além de ser utilizado com pacientes com Parkinson e TOC, que outro transtorno é possível utilizar esse método? Bom, como é realizado o procedimento, o processo de implante de DBS nos pacientes? Eu mostrei um pouco ali naquelas figuras, né? Então o paciente, o DBS, ele é uma cirurgia, entende? Tem que colocar os eletrodos dentro do cérebro da pessoa, e vai ter um fio ali conectado, esse fio vai pela pele e vai até chegar no gerador de pulso lá, que é aquela que eu tinha mostrado, fica embaixo da pele, na frente embaixo ali da clavícula. E assim é feito por neurocirurgião, tudo, né, paciente sob anestesia. Além de ser utilizado no Parkinson e TOC, que outra situação é possível? Pode usar para depressão, pode usar para esquizofrenia, pode usar para dependência química também, pode usar também para Tourette, para tics, então é usado basicamente nas situações. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Até vou aproveitar, eu vi que teve uma pergunta relacionada a isso. O SUS não cobre esses procedimentos, mas os convênios, eles cobrem tranquilamente, assim, como é que é a autorização dos convênios, ou eles são realizados só de forma particular? Não, o SUS cobre, o SUS não cobre ECT, tá? O SUS não paga ECT. Neurocirurgia o SUS paga, tá? Depende, tá? E alguns outros procedimentos nem os convênios pagam, tipo a ketamina lá no hospital, nenhum convênio paga, tá? As questões. Só particular. É só particular, né? Então, a ECT, a maioria dos convênios pagam lá no hospital, né? Então, o paciente não precisa... Cirurgia também, os convênios pagam. Então, depende, sabe, de cada procedimento, assim, então, tem que ver. Alguns estão na classificação hierarquizada brasileira, que é a HPPM, lá de procedimentos e tal, então depende do procedimento, né? Tem alguns que são cobertos, outros não. São procedimentos muito caros? Não é barato não, tá? Isso aí tudo isso aí que envolve quanto maior tu aumenta a complexidade da situação, não é pouco não, tá? Imagino que o DBS deve ser um dos mais caros, né? Porque envolve um aparelho.
Olha, no DBS, você tem uma ideia, se a pessoa pagar tudo particular, está mais de 100 mil, tá? E o pior do DBS é o seguinte, a bateriazinha fica ali dentro, só que tu não consegue trocar a pilha dela, então de cada 3 anos tem que trocar. Tem o recarregável, a gente tem que botar um coletezinho para ficar trocando, para ficar recarregando, então esse consegue durar 9 anos, entende? Eu tenho CDI, eu tenho desfibrilador, é mais ou menos como um desfibrilador, né? Troca a bateria. É que nem um desfibrilador, ou um marca-passo, sabe? De tempos em tempos tem que trocar, sabe? Né? E não é caro, mas é em torno de 100 mil, né? E é caro mesmo, sabe? E não é para todo mundo isso, né? Então, e quando troca, tem que trocar tudo, sabe? Só fica os fios, né? Mas a parte mais cara, que é o aparelho, se é importado, tem que ser trocado. Quando aumenta a complexidade da situação, fica bem mais caro, né? Infelizmente. Eu tenho uma pergunta, trazendo um pouco para a disciplina de psicopatologia da infância e adolescência, daí eu quero conectar um pouco com isso. Existe algum desses tratamentos para adolescente, criança, até tu falou alguma coisa sobre epilepsia, né? Mas pensando nos transtornos mentais, assim. Sim, sim. Casos muito graves, por exemplo, a gente tem lá, volta e meia, tem criança fazendo ECT lá, esquizofrenia, né? Tem crianças lá fazendo ECT. Muitos, né, e alguns casos gravíssimos de agressividade, assim, que a criança quebra tudo, se arrebenta tudo, né? Tem uns vídeos que são horríveis, assim, que eu vejo a pessoa dando joelhada na cabeça, assim, sabe, e volta e meia aparece isso, já se indica a cirurgia, obviamente refratária, todo tratamento medicamentoso, né, quando chega para mim já chegou refratária tudo, né? Se faz para criança, sim, né? ECT para criança é seguro, não tem problema, pode fazer medicamento também, ou estimulação magnética também, por exemplo, deprimido, jovem, adolescente fazem conosco, né? E casos gravíssimos que não responderam aos tratamentos de minha escolha e tal, podem fazer tratamento invasivo desse. Qualquer um desses aí, tem que ver só conforme a gravidade, né? Conforme a indicação. E, Marcelo, seguindo na pergunta da Paulina, né, tem alguns protocolos, inclusive, de CT para autismo, né, eu não sei se vocês fazem para autismo ali no Hospital de Clínicas. Na minha opinião, assim, o tratamento do autismo, ele é muito de manejo ambiental, mas é claro que eu vejo que tem algumas crianças, ou adolescentes, ou, né, que têm algumas dificuldades bem exacerbadas, assim. Então, eu não sei se vocês têm ali o protocolo e quais são os critérios e quais são os sintomas que se pretende melhorar com esse ECT. O autismo por si, a gente não vai tratar com ECT. O que a gente tenta tratar no autista é aqueles comportamentos disruptivos que tornam a vida um horror, né? Então, agressividade, autista, volta e meia tem e tal, pode ser, você tem um dos critérios, né? Pode ser cirurgia, né? A gente tenta ver aqueles comportamentos que são muito desorganizadores, né? Então, para a vida da pessoa e para os familiares, é isso que a gente tenta focar no autista, no retardo mental também, então a gente tenta, nisso, o controle da agressividade, que a agressividade, a hetero e autoagressividade, que é o pior de tudo. A gente tenta focar no sintoma, entende? Naquele sintoma da doença do autista que é o pior de tudo. Pode ser ICT, sim, né? Tem, é uma escolha. Refratária ao medicamento, né? Você relatou que as pessoas experimentam confusão, perda de memória por um curto período de tempo pós-tratamento, mas que isso desaparece. Existe algum malefício desse ECT que possa ser permanente? Não. Tá? Isso aí, esse ECT é bem seguro, né? E esse problema da perda de memória pode acontecer e frequentemente acontece, e é raro não acontecer, mas ela é temporária. Tá? Depois a pessoa não existe esse malefício do ICT permanente, assim. É bem pelo contrário, que nem eu mostrei, tem literatura mostrando que teria até um evento benéfico do ICT com o tempo. Eu já tive casos de pacientes que, muito deprimidos, fizeram protocolo e depois nunca mais precisaram fazer ICT.
ficaram bem com o medicamento e tal, então muito bem, vão lá no consultório e tal, estão vivendo a vida e muito bem. Né? Que mais, gente? Aproveitem. Vou perguntar. Quer perguntar, Ana? Não, eu só achei legal ele falar bastante da ECT, porque a literatura ela não nos mostra dessa forma, assim, legal ouvir alguém que tem experiência prática nesse tipo de protocolo, de procedimento, porque eu sou farmacêutica, né, sou de outra área, não acompanho de perto, assim, aqui na nossa região não tem essa realidade, Porto Alegre, Santa Maria, talvez, e interessante falar com a gente, com os meus alunos aqui da psicofarmácia, eu comento muito superficialmente sobre a ECT, que ela existe, que ela é uma prática que existe aqui no nosso estado, mas eu não sabia tanto assim em relação à segurança dela, que bom ouvir isso. Fico mais tranquila até porque eu acho que ano passado teve alguns documentos que saíram do Ministério da Saúde, não sei, do governo, falando bastante nela, né, como a volta da ECT, como uma prática, enfim, e bom ouvir isso, os nossos alunos aqui da psicologia ouvirem como uma prática segura, que não deixa sequelas, embora, por isso que eu perguntei da convulsão tônico-clônica generalizada, que é o que eu leio a respeito dela, que é uma convulsão, ela é bastante assustadora, porém não é tão agressiva a nível cerebral, mas eu me perguntava assim, será que esse paciente não fica com sequela? Será que é uma decisão... Como é essa decisão, né, da escolha da eletroconvulsoterapia, já que a literatura nos assusta tanto em relação a ela, como se fosse algo, assim, última escolha, depois de que nada funcionou, como se fosse uma última escolha. Então, legal, assim, a tua fala, gostei, bem esclarecedora, e fico mais segura agora para poder falar da eletroconvulsoterapia, depois de ouvir a tua fala. A gente, que nem a Fábio uma vez falava VCT comigo e tal, né, a gente incentiva que eu entendo esse preço que a gente paga do passado, poucos tratamentos são mais polêmicos, e realmente as pessoas fizeram coisa errada no passado mesmo, sabe, isso não é de graça, né, realmente foram inadequados, a gente, que nem neurocirurgia também, faziam lobotomia até para criança bagunceira, sabe, tinha uma criança, ou outro era gay para converter a homossexualidade dele e não fazer cirurgia, né? Enfim, então a gente paga um preço por esses absurdos do passado, né? Agora, só que a gente tem que tentar vencer isso com conhecimento, com ciência, sabe? Por isso que eu gosto de mostrar o vídeo da aula, assim, tudo, para a apresentação, que você nunca teve a oportunidade de ver uma ECT, vocês viram ali, né? É uma crise convulsiva, realmente a gente não mente, realmente, mas é de curta duração, num ambiente protegido, sob anestesia, sem trauma nenhum, sabe? E tu procura maximizar o benefício e reduzir absurdamente o risco, né? E o prejuízo das pessoas que não têm. Né? Então, isso que eu acho importante, né? Das pessoas levarem em conta isso. Né? Então, isso aqui é legal, né? Vocês poderem entenderem isso e ver que é um tratamento seguro, que fosse para mim mesmo, para o familiar meu, para minha mãe, para qualquer um que seja, eu ia indicar, sabe? Porque realmente ajuda muito, sabe? Não. Deixa eu ver aqui, pergunta. Cetamina pode causar dependência ou torna-se rotineira o retorno do paciente para aplicação? A Melissa perguntou. Cetamina pode causar dependência? Pode. Tem muita gente que é dependente de cetamina. Isso está sendo... Tem gente que usa... Isso que a pessoa usa o medicamento com uso recreacional. Né, e tem acontecido, e alguns têm até problemas muito sérios. Ali, no ambiente hospitalar, controlado, não tem risco de causar dependência, porque está sendo sob controle, então a gente está controlando aquilo ali, tá, como se fosse fazer cetamina para anestesia, para um outro problema, então é para concluir o protocolo e terminar. Né. Usado dessa maneira não causa, é bem seguro. Quais são as questões de mito e verdade? Não sei o que a Silvia quer dizer com isso, ela pode explicar melhor, né? Acho que era por causa da minha fala, talvez, que do ECT. A gente lê e também tu mostraste mostraste uma forma tranquila no videozinho ali. O que a gente vê do passado não é como tu mostrou, é uma coisa bem mais assustadora, assim.
Mas o que é feito hoje em dia é basicamente aquilo ali, tá? Eu mostrei a realidade do Hospital de Clínicas, mas os outros lugares, eu fui ver em São Paulo também uma vez, e era um similar ao nosso ali, né? Uma vez lá no São Pedro, quando eu era estagiário, lá eu vi, cara, não tinha a sofisticação do Clínicas, mas também não era punitivo, também era feito com anestesistas, tudo direitinho. Agora nem tem mais, né? A lei resolveram proibir lá, e pobres pacientes, às vezes vem os pacientes do São Pedro lá fazer com a gente. E tem um hospital que, para formar uma unidade psiquiátrica, vai se comprometer e não ter ICT, quer dizer, e aí manda os casos graves para clínicas, né? Que legal. Para ter a donzela tem que ter a prostituta, né? Que bacana. Mas a gente procura com isso evitar que as pessoas não ficam, porque as pessoas não têm conhecimento, entende? Todos os nossos alunos da faculdade passam lá na ICT, todos passam no estágio de internato, para que nenhum médico da URG saia do clínica sem saber que a ICT é feita de uma maneira muito técnica, muito respeitosa, muito correta, né? E que os pacientes melhoram muito. Tá? Então, a gente consegue reduzir o tempo de internação, né? E tem uma resposta muito importante. Assim, então, esse que eu gosto que vocês vejam, sabe? Que vocês não fiquem com essa mistificação na cabeça, que às vezes não, porque a pessoa realmente não é bem instruída. Quando ficam com outros conhecimentos, podem ajudar a ter outras ideias. Isso que é importante, sabe? A pessoa ver. Não? E a TMC, né? Ela é menos invasiva ainda, né? Uhum. TMS. Por que ela... Hã? A TMS, estimulação magnética. Isso. Por que ela é tão pouco indicada? Pelo menos... A estimulação magnética é porque não tem tanto também, ela não é tão comum, o aparelho é caro, é pouca gente que sabe manejar, e poucos convênios cobrem, então, e tem que ter uma questão que tem que fazer de segunda a sexta-feira, sabe? Uma vez então, ela, diferente da ICT, que a cada três por semana, ela é 5 vezes por semana, e ela não tem o nível ela não é melhor que a ICT, a ICT é melhor que ela. Entende? Ela é um meio termo, assim, sabe? Que alguns pacientes deprimidos acabam fazendo, né? Mas não é uma alternativa, mas realmente a ICT é mais antiga e é um nível de evidência maior, assim. É por isso. Que mais, gente? Vocês têm alguma outra questão? Paulina, tu tá com o microfone desligado, não sei se tu tá tentando perguntar. Não, eu tô com uma conversa paralela aqui, né, que a gente tá em casa, essas coisas, né, mas eu tava pensando na janta, gente, desculpe, mas a realidade. Mas, na verdade, o que eu queria era antes, quando eu comecei a perguntar, eu fiquei pensando, assim, na verdade, quando a gente escuta a história, assim, é legal, sabe, até porque aqui a gente tem, né, da área da psicologia, às vezes até alguns termos a gente fica meio... né, boiando em alguma coisa, mas quando nos contam, assim, algum caso, é bacana de ouvir, assim, acho que isso grava, e principalmente que a gente tem alunos aqui do primeiro módulo também, desde muito cedo, assim, né, então, sei lá, gostaria que tu compartilhasse alguma história, assim, um caso, tipo, que deu certo, ou que não deu, ou, sei lá, algo marcante, assim, acho que alguma coisa que, sei lá, que os estudantes precisariam ouvir, assim, que tu avalias. Um dos casos eu mostrei ali também, né, que era do paciente, né, que fez o tratamento conosco ali, e via de regra, são casos muito graves que a gente tem, é o único recurso que a gente tem de tratamento, né, e a proporção de resposta, assim, é que nem uma curva de Gauss, assim, sabe, tem muita gente, alguns que melhoram muito, a maioria melhora um pouco e alguns não melhoram nada, tá? Também não dá para ficar dizendo que isso aí é uma panaceia que resolve tudo, que não resolve, né? Tem pessoas que não melhoram, tem que repetir procedimento, né? Mas é importante saber que eu, praticamente, sempre me interessei por esses pacientes, assim, que isso quando eu fiz meu mestrado, né, que eu fiz um estudo para tratamento de toque, tinha alguns casos, e tem na literatura, tá, mas aqueles pacientes que não melhoram com TCC, não melhoram com medicamento, e aí? Né? Sabe? Eu nunca quis parar por aí, sabe? Eu sempre quis ir adiante, sabe? Eu sempre me interessei, assim, tá, vamos oferecer. Tem que ter alguma coisa a mais para fazer por essas pessoas, sabe? Por isso que isso é uma coisa que eu me interessei, sabe? Então, eu acredito que
estou mostrando para vocês, isso é o início, sabe, de uma era nova aí, sabe, de casos extremamente, de procedimentos extremamente modernos e complexos direcionados para casos graves, assim, que no futuro, né, possivelmente pessoas hoje que são tão graves, tudo no futuro não vão ser. Né? A gente vai conseguir aumentar o rol de pessoas que com vida melhor, né, qualidade de vida melhor, em virtude de tratamentos extremamente diferenciados. Tem uma outra questão que eu acho que é legal de colocar para o pessoal aqui, Marcelo, que durante a neurocirurgia, né, a DBS, o paciente fica acordado, né, até para auxiliar na colocação ali do estimulador, assim, e como é que é na radiofrequência, né? Uhum. Acho que é interessante, assim, de também escrever um pouquinho, porque é algo que, quando a gente olha, assim, ali as imagens e tal, fica pensando em ter que, mas também de se colocar no lugar do paciente, porque não é uma cirurgia para qualquer um também nesse sentido, né? Assim, o Fabio falou, é certo, muitos pacientes ficam durante os procedimentos, assim, tudo, principalmente no DBS, o paciente fica acordado, sabe? Porque não tá, obviamente ele não está sentindo dor, né? E às vezes é muito interessante de ver, porque no caso do Parkinson, assim, que é diferente no caso de uma doença psiquiátrica, precisa que a pessoa diga, mas no Parkinson a pessoa está mexendo a mão, e daqui a pouco o neurocirurgião vai lá, para de tremer na hora, assim, sabe? Sabe? A pessoa às vezes não consegue nem pegar um copo assim na mão, assim, sabe? O Fabiano já deve ter visto casos assim, né? Que a pessoa fica e para, assim, sabe? Né? E se tu liga, se tu desliga a máquina, volta de novo, sabe? Então, e o paciente fica acordado, né? Esse procedimento, obviamente, fica fixado na mesa, né? Então, são situações que ajudam, né, a gente poder entender, né, que não é essa coisa assim do outro mundo, assim, nada, né? Que é um procedimento invasivo, tudo, né, mas que é relativamente bem seguro. Né? Vamos ver aqui, uma colega perguntou aí, Clarissa, como é o pré desses pacientes que têm transtorno mais ansioso como o toque? Essa questão de ser acordado. O pré é o pré-cirúrgico, assim? O que seria? Pode falar, sim. A gente fala, né, Clarissa? Aí. Pega o microfone, fala aí, a gente conversa. Então, a minha dúvida é essa função, porque seriam pacientes já ansiosos frente a uma cirurgia, enfim, um procedimento que parece assustar, assim, que tu fica exposto e acordado, e eu queria saber se rola, assim, esses pensamentos, nossa, será que vai doer? Será que isso? Será que aquilo? Enfim. Não, legal a tua pergunta. Claro, né, a pessoa que já tem esses níveis de preocupações, assim, tudo diante de um procedimento, ficam muito inseguros, vão se informar e tal, né, e é normal ficar, assim, a gente procura, para a pessoa, para o paciente, para o familiar, a gente procura oferecer todo o material possível, sabe, e eu vou conversar, o neurocirurgião vai explicar, vai orientar, às vezes mais de uma vez e tal, para poder tranquilizar, e, claro, né, ninguém fica, nunca é algo suave, tranquilo, saber que vai operar a cabeça, né, por um transtorno psiquiátrico, né, mas essa é a conduta que a gente procura fazer, né. Sim, a avaliação psicológica faz parte, sim, né, a gente, o protocolo passa para, e até, via de regra, principalmente no início, antes, quando havia suspeita de que tinha perda cognitiva, a avaliação psicológica era colocada, principalmente nos protocolos de pesquisa. Os protocolos de tratamento, assim, usual, por causa assistencial, assim, não necessariamente precisa passar por avaliação psicológica, tá? A menos que tu queira justamente pesquisar isso, né? Na pesquisa que eu estou tendo no toque, que a Fábio está me ajudando, sim, a gente tem uma bateria, até que a gente até estudou a gente foi ver, né, exatamente quais seriam, a gente foi propondo aí ver quais seriam os testes mais adequados para poder fazer antes e depois,
né? Então, a questão da avaliação psicológica não é obrigatória, mas ela é desejável, assim, em alguns casos de pesquisa ela é obrigatória. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu procurei fazer um apanhado, sabe, gente, você ter uma ideia, assim, sabe, e principalmente eu procurei dar muita ênfase numa questão mais prática, assim, sabe, para não ficar só botando texto e bibliografia e tal, teoricamente, como é que é o mundo, eu procurei botar uma coisa mais no mundo prático, assim, sabe, tipo uma sessão de ECT para ver como é que é, ou aplicação de medicamentos, entende? Foi essa ênfase, assim, para pessoas, obrigado pelos elogios, mas para familiarizar quem nunca viu antes, para ter uma ideia, né, do que é feito, sabe? Eu acho que tudo, quem tiver interesse, tudo você tem bibliografia, é só lá pegar e ler, né? Mas ver um pouco dessa visão, assim, mais prática, assim, mais objetiva, assim, do que é feito de fato, como é que é o mundo real, tá, mas isso aí como é que é na prática e tal, foi essa ênfase que eu procurei fazer para vocês, que eu imaginei que seria mais do interesse, né? Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, quantos hospitais mais ou menos realizam CT? Essa é uma brincadeira, é uma questão. Em Porto Alegre, por exemplo, o Clínicas e o Presidente Vargas, que tem possibilidade de atender pelo SUS. Depois tem o Mãe de Deus e mais a Clínica São José. Santa Maria, o Hospital da Federal, ali tem. Pelotas, eu acho que tem o Hospital Espírita ali de Pelotas, se não me engano, eles fazem esse CT lá. Rio Grande talvez tenha também um outro instituto. Eu não sei de outros lugares que teria, sabe? Eu realmente não saberia dizer. É muito pouco, sabe? Porque é um tratamento bem importante que ajuda muito, sabe? E salva vidas, né? Então, o que eu saiba é isso, sabe? De lugares que disponibilizam o tratamento. A gente já tem casos de pacientes que vêm lá andam 400 quilômetros, assim, sabe? Ou gente que vem até de Florianópolis para fazer tratamento conosco, sabe? Então, imagina a dificuldade que é, né? Ou gente que vem até mais longe ainda, né? Então, Então, não sei se tem mais alguma coisa. A nossa coordenadora do nosso curso chegou agora, Marcela, ela estava numa aula de CPP, né, disse que ia se atrasar, não sei se tu quer dar uma palavra ali. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Como a Fábio falou, eu estava, com uma aula de CPP em habilidades socioemocionais, por isso que eu não pude participar desde o início. Um componente curricular que é para outros acadêmicos que não do curso de psicologia, então não podia convidar para participar do tema. Fiquei lá, querendo muito terminar a aula para poder estar aqui com vocês, Vi os comentários, acho que foi espetacular, Depois eu vou assistir, que bom que a Fábio está gravando. Obrigada por tu autorizar, E é um prazer nós te ter aqui no nosso curso, e tu poder compartilhar a tua experiência profissional conosco. Muito obrigada. Também, obrigado pelos comentários, tudo. Sim, então, a gente está sempre à disposição, que precisarem, tudo, E sempre que a gente fica muito feliz de poder, eu que trabalho em instituição acadêmica, universitária, tudo, A gente sabe, como isso é importante, principalmente para quem está aí estudando, aprendendo, é bom ter visões diferentes e tudo, e vai formando a personalidade profissional, de cada um. Todo mundo aqui já foi aluno, que já é formado, sabe, como isso é importante na vida da gente, ter, pessoas que dão orientações, que dão dicas, que ficam assim, isso ajuda bastante, E eu procuro me solidarizar com os alunos, então, eu procuro, quando eu dou minhas apresentações, eu procuro mais ou menos me colocar no lugar da pessoa que eles estão precisando, sabe? Porque isso aí, quando eu tive mestres na minha formação que faziam isso, para mim foi muito importante, sabe? Então, são modelos que eu levo comigo, assim. A colega perguntou que qual a porcentagem de mortalidade para um procedimento, depende do procedimento, tá? Esse ET, por exemplo,
é feito ali no clínicas há mais de 30 anos, nunca ninguém morreu, tá? E outros procedimentos de cirurgia, pelos que tem na literatura, alguns casos e tal, mas é muito raro, sabe? Quando o procedimento é feito em ambiente hospitalar, com todos aqueles cuidados e tal, é próximo a zero, não é zero, tá? Tem pessoas, mas tem cortes, assim, de muitos pacientes operados e tal, que não, baixíssimo risco de problemas, pode dar infecção, pode dar problema, pode ter, né, pode dar outras lesões, tudo, mas não, são raros, felizmente. Não, que bom que o pessoal está elogiando tudo. A gente sempre fica à disposição, se precisarem, né? Mostra um tratamento bem acessível ainda, conhece algum movimento de torná-lo mais acessível, talvez a inserção de políticas públicas. Pois é, existe um movimento ao contrário, para banir o ICT da face da Terra, né? Só que aí, esse tipo de, que é bem contrário, que é o movimento antimanicomunial, anti-ICT, que as pessoas muitas vezes fazem isso sem muitas vezes ter noção do que estão falando, né? Então, por isso que eu gosto de que a pessoa quer falar mal do ICT, pode falar, mas primeiro se informa bem, para ver se realmente é o que ela pensa que é. Né? Se ela acha que não é, depois ela pode, né? Ela não fica assinando algo que ela não conhece. Né? E podendo ver que pode ajudar os pacientes e tal, isso pode ajudar a mudar um pouco a maneira como a pessoa lida com uma questão que é o pré-conceito. Né? O movimento seria, sim, a gente concorda que teria que ter um movimento mais acessível, com certeza. Né? Deveria ser mais disponível para pessoas, sem dúvida alguma, na saúde pública e tudo. Né? Mas ainda é difícil, mas como demorou, dava tempo para a gente poder organizar isso, né, e reverter. Mas com o tempo a gente vai conseguindo. Tá ótimo, então, né? Mas, mais uma vez, né, Marcelo, obrigada por tu disponibilizar teu tempo aqui e nos brindar, assim, com essa apresentação, né? Que eu acho que foi extremamente esclarecedora o dia que eu tinha te convidado para vir falar sobre o tema, né? A gente até comentou, assim, do quanto era importante isso para a psicologia, justamente por essas questões, assim, que ainda tem muito, né? Muito desconhecimento, e embora sejam tratamentos que são aplicados sempre por um médico, né? De alguma maneira, a psico tem muito para contribuir, assim, eu acho que essa parceria de trabalho, ela é muito importante, né? A gente tem feito aí algumas trocas já há bastante tempo, desde a doença de Parkinson, e aí com o teu protocolo para toque, e acho que é bem essa troca, assim, acho que a gente cresce e consegue aprender bastante. Então, mais uma vez, assim, queria te agradecer, né? Não sei se mais alguém quer tomar a palavra aí. Não? Então tá, obrigada mesmo, né? E a Urcamp está sempre de portas abertas, assim, quando quiser vir a Bagé. Em alguns momentos, daqui a pouco, a gente também vai ter um pod de TCC, e aí a gente também vai novas trocas, tá? Então, estou sempre à disposição, se precisarem. Então, uma boa noite para todo mundo. Então, bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau.